Vamos falar aqui, então, agora de uma homeopatia que acredito que vocês... Peraí, deixa eu só ver aqui, certinho, colega colocando aqui o nome para registrar a presença, né? Pessoal, eu acredito que essa homeopatia aqui, né, deve ser do conhecimento de vocês, que é essa florzinha, né, muito comum, que nós chamamos de peônia, Peonia officinalis, né? Realmente de uma formosura ímpar, né, essa flor. Então, vamos falar um pouquinho dela aqui, certo? Dessa peônia, de diversos matizes, né? A gente encontra aí essa flor, olha isso, muito bonita mesmo. É uma florzinha dessa família, né, que é riquíssima, família Ranunculaceae, né? Peraí, aí. O habitat natural, no caso, seria o hemisfério norte, e caracterizada aí por esse aspecto diatésico, né? Loetismo. Não está trocando, professor. Oi? Não tá trocando slide. Ah, não está, não? Espera aí, deixa eu interromper aqui, então. Vamos tentar colocar aqui novamente. Espera aí. Vocês estão vendo aí as folhinhas, as flores brancas, escrito família Ranunculaceae? Sim, sim. Tá, vamos ver se troca agora, então. Espera aí. Trocou? Passou para uma rosa? Trocou, professor. Ah, tá. Beleza. Então, tá aí. Se der uma travada aí, vocês me avisem novamente. Então, tá aqui, né? O habitat hemisfério norte, a característica diatésica aí é loetismo, né? Loetismo psórico. Aqui, mais uma imagem, né? E drenador universal do reto, né? Então, se é drenador universal do reto, então, vocês já podem lembrar aí que ela pode, né, e é utilizada para esses casos aonde a pessoa vai apresentar algum tipo de problema. Pode ser hemorroida, pode ser fístula, fissuras, qualquer tipo de problemas relacionados aí ao reto você vai encontrar. Inclusive, né, nós sabemos, existe uma pomada que é feita de peônia e ela é vendida nas drogarias. Então, se você chega lá e você fala, eu quero uma pomada de peônia, está aqui. É só você ir ali naquele balcão e pegar, né? É um medicamento, por ser homeopático, né? Ele é um medicamento que nós chamamos de OTC, certo? Ou seja, over the counter, ou seja, fica de lá do balcão, tá? Qualquer pessoa pode chegar lá e pegar, tá? Então, você tem aí uma homeopatia cuja utilização é largamente reconhecida, certo, pessoal? Nesses casos, né, de drenador universal do reto. É claro que, juntamente com a peônia, outras substâncias podem ser também utilizadas. Aí, ó, é um grande tônico, né, da circulação, tem uma ação vasoconstritora, sendo muito indicada em hemorroidas e também na circulação venosa. Bom, ansioso, com medo de falar com outros ou que lhe falem. O afetam muitíssimo as más notícias. Então, aqui, essa questão aqui das más notícias, vale a pena, né, a gente comparar, né, com outras homeopatias aí que temem essas más notícias, especialmente se dizem respeito aos seus familiares, né? Sei lá, o relacionado ao seu trabalho, com aquilo que lhe traz um pouco mais de preocupação, né? Não é só de forma geral. Então, ele está como que assustado, apreensivo, ao anoitecer. Excitação, mau humor e delírio. Aqui acho curioso, né, a gente observar isso, que ele fica apreensivo justamente ao anoitecer, né?
esse tipo de modalidade, eu acho que é bem interessante a gente anotar também. Por quê? Porque é uma coisa que acontece, como diz, todos os dias, né? Ele vai falar para você que o momento em que ele não gosta muito é ao anoitecer. E tem algumas pessoas que, quando acordam, elas não acordam de bom humor, elas acordam de mau humor. À medida que vai melhorando o dia, é que essas pessoas começam a melhorar, né? Como dizem aí, entre aspas, né? Pegam no tranco. Mas aí tem a oscilação, né? Ela acorda de mau humor, não quer sair da cama, sai, né? Vai trabalhar e começa a melhorar. E depois, quando começa a chegar à noite, então já volta aí, começa a ficar um pouco mais apreensivo. Sonho de morte de parentes, eróticos, né? Com poluições, de brigas, com um fantasma sentado sobre seu peito que lhe oprime a respiração, ou então não recorda o que sonhou. Só fazendo aqui um parênteses, né? Esse fato aí que diz que a pessoa não recorda, né, o que sonhou, isso é mais comum do que se imagina, né? Só não podemos dizer que aquelas pessoas falam assim, não, eu não sonho. Sonhar a gente sonha, né? Mas a gente não se recorda. Então aí, né, vão existir aí algumas teorias a esse respeito, mas a pessoa pode, sim, se ela quiser, né, se preparar para lembrar do sonho. Inclusive, é até bom, né, que seja feito isso, que eles chamam de terapia do sonho, dos sonhos, perdão. Então, olha aí, o reto é o grande campo de ação de Peônia. Prurido anal com fissuras, o ânus parece inchado. Pessoal, realmente é difícil, né, a gente falar aí, não só por ser um drenador, mas pelos diversos tipos de ocorrência, tá certo? Nessa região, que podem ser tratados, diga-se de passagem, com excelência, através de quem? Do uso da peônia. Lembrando que, como drenador, como medicamento de ação pontual, nós estamos falando de potências baixas. Em alguns casos, na escala, inclusive, o quê? Decimal, tá certo? Irritações ou ulcerações cutâneas por fricções. Bom, é claro que tipo de irritação ou ulceração cutânea por fricção, isso é natural acontecer, né? Agora, abre-se aqui um parênteses quando a pessoa tem, digamos assim, uma mínima, digamos assim, o ato de coçar é mínimo. E aquela reação que causa, ela é muito desproporcional. Então, é como se a pessoa tivesse mesmo uma reação de hipersensibilidade, como se fosse, sei lá, talvez uma dermatite atópica, né? E que faz aquelas petequiazinhas mesmo sobre a pele. Então, isso também faz a gente lembrar da peônia. Diarreia brusca, pastosa, com sensação de desfalecimento no ventre e ardor anal com calafrios. Aqui nós temos um outro sintoma associado, né, a diarreia, que no caso aqui seria esse ardor anal com calafrios. Inclusive, é uma medida que é adotada para essas pessoas que têm, né, esse tipo de problemas, que é a própria higienização, né, dessas pessoas que têm esse problema, ela precisa ser diferenciada, né, para não agravar mais ainda os problemas que essa pessoa tem aí no reto. Muito importante na fissura anal ou fístula, com dores que persistem muito tempo depois de defecar, com umidade anal. Certo. Bom, pessoal, só aqui um detalhezinho para vocês aqui. Falando de fissura anal, né? Lembrei de um caso, né? Esse caso, a pessoa não foi, né, o meu paciente, eu só
fiz o medicamento para ele, uma pessoa totalmente cética, tá? Não acreditava em homeopatia. Esse cara, ele é um engenheiro químico e ele tinha uma fissura anal, que era um caso cirúrgico. Ele já estava marcada a cirurgia, o médico pediu que ele fizesse alguns exames, né? Porque todo tipo de cirurgia, alguns médicos gostam de pedir só para saber o risco, né? E ele foi fazer esses exames. Nesse intervalo, ele foi no médico, por insistência da esposa, um médico homeopata, e o médico homeopata, o que fez com ele, né? Pediu para que ele, antes de defecar, né, lavasse, tá certo? Essa fissura anal com soro fisiológico e coletasse aquele líquido, certo? Que fica com essa umidade aí. E ele fizesse isso por 2 dias. Esse camarada fez. E o médico pegou esse líquido e mandou para a farmácia de manipulação para ser manipulado esse medicamento homeopático. Foi eu que fiz, né? Em solução fisiológica 0,9%, tá? Foi que veio, né, esse medicamento. E eu fiz esse medicamento para ele, lembro como se fosse ontem, na CH12, certo? Da fissura anal aí. E esse cara não queria tomar, né? Totalmente cético. Resultado, pessoal, o cara, né, fez o remédio por insistência da esposa, tomou, né? O que vai perder mesmo? Se não fizer, vai ter que cair na faca de todo jeito. Então, pessoal, o cara tomou o remédio homeopático, tá certo? Só isso que ele tomou, tá? Não teve outro. Pelo menos homeopático não, pode ter sido de drogaria, etc. Lá na farmácia foi só isso. Pessoal, o cara zerou e foi muito tempo depois que eu conversei com a esposa dele, falou que o cara não teve nem problema mais para defecar, coisa que ele vivia, era frequente ele apresentar, não teve mais nada, certo? Então, só pegando aqui esse exemplo, né? Me veio aqui à cabeça, né? Lembrei desse exemplo, porque realmente o caso é cirúrgico, tá, pessoal? Fissura anal não é uma coisa, não é brincadeira, né? É uma coisa que é incômodo, pós-operatório, né? As pessoas que fazem, é incômodo demais da conta. E esse camarada se viu livre porque fez uso do medicamento homeopático, tá? Nesse caso aí, professor, a gente chama de, não é nosódio, não, é autonosódio? Uhum. É isso mesmo, esse nome? Isso. Ah, sim, autonosódio. Isso. Interessante, né? Muito interessante. Aí ele passou a ficar fã da homeopatia, com certeza. Pelo menos assim. Pelo menos mal ele não podia falar, né? Porque ele era a prova viva que funciona, né? Com certeza. Muito interessante. É isso mesmo. Esses casos ajudam a ilustrar bastante. Então. O professor fez a homeopatia desse material que ele coletou dele? Ele coletou dele. O médico pediu para que lavasse, né, aquela fissura, tá, com soro fisiológico, antes dele defecar. Por quê? Justamente para que aquilo não viesse, entre aspas, né, contaminado. Esse pessoal que tem fissura anal, normalmente eles sofrem muito no processo de higienização, tá certo? Alguns médicos recomendam que eles nem utilizem mais o papel higiênico para não machucar. Eles têm que utilizar mesmo, né, aquela lavagem, a ducha higiênica, e depois utilizar o papel higiênico só para secar, certo? E mesmo assim, né, fica, né, com aquela umidade. Então, o que foi solicitado para esse camarada? Para que ele pegasse e o soro fisiológico, né, solução fisiológica 0,9%, que é cloreto de sódio, normalmente é o veículo utilizado mesmo. Então, ele pegou e lavou aquela ferida, né, com o soro fisiológico e coletou aquele líquido. E aí, ele levou, né, no caso, na farmácia,
que eu estava e nós manipulamos o medicamento para ele, tá? Então, nesse caso, o medicamento, inclusive, vai com o nome dele, tá? Nenhuma outra pessoa utiliza esse medicamento. Uma colega disse, ela falou que é nosódio ou é isoterapia? Olha, na verdade, quando a gente fala assim de nosódio, é porque pode ser uma substância que é oriunda, né, de um processo patológico, ou que seja potencialmente infectante, tá certo? Então, neste caso, a gente utiliza como sendo nosódio. Agora, por exemplo, se fosse urina, sangue, até mesmo esperma, aí a gente já chama de isoterápico. É alguma coisa que ele está fazendo um tratamento com ele próprio, certo? De algo que não é, digamos assim, não tem nenhuma origem, tá certo? Patológica, tá? Então, é o seguinte, nós já fizemos também, com base no sangue, com base no esperma, urina, e etc, etc. São secreções normais, né, da pessoa, tá? Então, aí a diferença é essa, autoisoterápico e autonosódio. Agora, quando pode existir ali algum problema associado, tá? Ou algum tipo de secreção que está ali presente, então aí a gente já troca a palavra de isoterápico para nosódio, tá? Autoisoterápico, autonosódio, tá certo? A única diferença é... Só no caso, como é uma fístula, ele não tinha nenhum tipo de secreção nem nada, né? Então era com a água entrando, esse soro fisiológico entrando em contato com a ferida, e o que saía daquele contato do soro com aquela fístula é que fez a homeopatia, então, no caso. Exato. Foi isso mesmo. Por quê? Porque aí ele tinha que jogar, né? Tinha que lavar, certo? Tem aquele esguicho, né? Que a gente fala, né? Então, não dá para você falar que aquela região ela está, entre aspas, totalmente higienizada, né? Certo. Tá certo? E ele fez por 2 dias, no caso, no mesmo pote, foi? Exatamente, ele juntou no mesmo. Certo? Porque é difícil, né? Assim, não dá para coletar, né? Tem que ficar embaixo, né? E aí vai pegando aqueles respingos, né? Por isso é que o médico pediu para que ele fizesse isso em 2 dias. Foi pouquinha coisa. Aquele frasquinho coletor, sabe? Assim, né? Que a gente utiliza mesmo para urina, foi um pouquinho assim, acho que talvez acho que não foi um dedo, mais ou menos, né? É porque para a gente vai fazer o medicamento homeopático, a gente utiliza gotas, né? Centesimal, né? Então, o volume que a gente utiliza é realmente muito pequeno. Só que se vai um pouquinho a mais, pode ser que não dê certo, depois o paciente até queira, né, falar para o médico, se bem que ele fala assim, trouxe um pouquinho a mais para repetir, não adianta, entendeu? O que a gente usa para fazer o medicamento, usou, o que não usou é descartado. A gente não guarda esse material, a gente guarda a matriz aí é diferente, né? E a prescrição para fazer um autonosódio, o senhor sabe? O senhor pode dizer como é que... Sim. Aí, no caso, aqui, ó, deixa eu só abrir aqui. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essa tela branca? Está sendo compartilhado? Ainda não. Não. Calma aí, só um minutinho. Está sendo compartilhado agora? Sim, agora está. Ótimo. Aqui, pessoal, se vocês estiverem numa condição dessa, primeiramente o que vocês têm que orientar é a coleta, né, da pessoa, certo? Então, vocês têm que pedir para que ela faça a coleta, nesse caso, né, com a solução fisiológica, que é cloreto de sódio 0,9%, tá? E você precisa falar para ela, você tem que comprar o fácil coletor, né, tudo bonitinho. Aí ele vai fazer isso, e aí depois, né, você escreve isso aqui, ó, autonosódio, aí, ó, autonosódio, né? Aí, ó, você pode colocar aqui, então aqui, ó,
alto nosódio, fissura anal. Ó, pessoal, só um detalhe, tá? Alguns médicos ou terapeutas, ele coloca a especificação aqui, tá? Assim, ó, matriz. Uhum. Assim, ó. O que é isso aqui? Ele está querendo falar que a matriz, né, ela foi coletada de soro fisiológico 0,9%. Ah, tá. Certo? Tá? Só para... Isso aqui é mais uma coisa, mais para a pessoa que vai coletar do que para a farmácia propriamente dita, tá? Aí depois aqui está faltando o quê? Aqui está faltando, né, a potência. Se for líquido, o que é líquido aqui? A solução hidroalcoólica, né? Que nós vamos ter que explicar. Opa, desculpa, gente, fiz errado aqui. Aqui, ó, 10%, tá? E aí, a quantidade aqui, desculpa, a quantidade em ml. E aí, aqui, ó, tomar, né, 5 gotas, oi, ó, 2 vezes ao dia. Certo? Aí, aqui, isso aqui, matriz, 0,9%. Aí vem assim, né? Coletar em frasco estéreo por 2 dias e levar na farmácia magistral. Pronto. Assim. Aí. Isso aqui, às vezes, a gente mesmo, né, a pessoa fala o que é, a gente mesmo já orienta também, né, se tem alguma dúvida, a pessoa coleta, certo? E aí, normalmente, existe um prazo, né? A gente fala que tem um prazo, assim, né, de até 48 horas no máximo, mas um produto dessa espécie aqui não há muito problema, não, tá? O problema maior é quando você tem aí sangue e hemoderivados, porque aí o sangue não pode, né, o sangue coagula, tá? A gente não vai utilizar varfarina nem nada, então aí o sangue tem que ser coletado na hora, tá? O professor, a coleta poderia ser por um dia? Não sofre modificação esse material, assim, 2 dias até levar na farmácia, não? Não, sofrer modificação ele não sofre, não. Mas ele poderia ser coletado, sim, em um dia. Poderia, tranquilamente. Não tem nenhum problema. Quais são os casos que não se usa, no caso, o soro fisiológico? Como o senhor citou o sangue agora. O senhor citou o sangue agora, né? Que não usa o soro fisiológico junto, que é só o sangue puro, né? Para fazer a coleta. Não, nesse caso, o que a gente está falando é o seguinte, é porque se você pega, por exemplo, a urina, né? A urina, o camarada já vai colocar a urina lá, né? A urina, por exemplo, ó, o esperma, tá certo? O próprio sangue, a gente, na hora que vai colocar lá, a gente pode utilizar ele junto com o soro fisiológico. O que a gente está falando é que, nesse caso aqui, essa variação de tempo, somente por causa do sangue, ela é menor, né? Por quê? Porque o sangue, ele perde a sua qualidade, né? Se ele coagular. Tá certo? Por quê? Porque a gente precisa de fazer o sangue com todos os seus elementos. Então, ele é coletado lá na farmácia. Já coletou e já levou. Porque se a pessoa vai lá no laboratório, coleta o sangue e coloca com anticoagulante, aí nós não fazemos homeopatia disso. Claro, se for expressamente solicitado, sim. Mas você vai estar fazendo a homeopatia do sangue com anticoagulante, com varfarina, né? Então, você vai ter que estudar a matéria médica da varfarina também. Ou, desculpa, varfarina não, é heparina, desculpa. Né? Heparina de alto risco molecular. Aí fica fora, aí bagunçou, tá? Supondo que pode ser feito com sangue também, o sangue também pode ser feito com soro fisiológico, tá? Não tem nenhum problema, não. Aqui, a única coisa que a gente fala aqui é o tempo, tá? Porque, né, isso aqui, ele não pode, né, nós não podemos utilizar, por exemplo, né, a heparina, certo? No caso aqui, ela é o anticoagulante. Tá? Então, exceção feita aí é o sangue. Agora, a urina, esperma, o sangue, a saliva, secreção otológica, tudo isso pode ser feito, aí nós chamamos
Se for secreção autológica, não. Mas isso aí a gente chama de auto-isoterápico. Qual que é o benefício, professor, de fazer um isoterápico do sangue? O senhor já fez lá para alguém? Olha, o isoterápico do sangue mesmo, assim, na verdade, o isoterápico do sangue homeopático eu nunca fiz. O isoterápico do sangue homeopático, não. Eu sei que de todos eles, né, um dos mais comuns é o próprio sangue, tá? É o sangue e a urina, né? Então, veja, se a gente for olhar, né, por esse lado aí, vocês já devem ter ouvido falar aí de uma espécie de tratamento que é chamada de autohemoterapia. Vocês já ouviram falar disso? Sim, já. Nossa! Então, olha bem, a autohemoterapia, ela é uma terapia que é reconhecida. Embora, né, a vigilância sanitária, alguns médicos sejam contra a autohemoterapia é a pessoa pegar o sangue dela, né, e ela vai injetar esse sangue. Então, para que ela faz isso? Quando ela injeta esse sangue, é como se todo o organismo dela, o sistema retículo endotelial, ficasse em estado de alerta, certo? As defesas todas em estado de alerta. E aí, quando ele chega lá para identificar, ele fala assim, ah, não, peraí, isso aqui é gente da gente. Mas aí, né, esse sistema retículo endotelial ele já está em estágio de alerta, e isso é muito bom. Então, se você pega pessoas que têm problemas de doença autoimune, como psoríase, lúpus eritematoso sistêmico, pessoas que têm alergias de várias espécies, essas pessoas, quando fazem o uso da autohemoterapia, elas melhoram demais os seus quadros. Exceto, né, aquela parte, né, que nós sabemos que essas doenças elas têm uma recidiva quando a pessoa fica no estágio de muito estresse, né? Ou, sei lá, algum desequilíbrio emocional, isso afeta muito essas pessoas. Mas, sob esse ponto de vista aqui, ó, da autohemoterapia, rapaz, é uma coisa de louco, não tem como a pessoa falar que não tem efeito, porque tem, né? Conheço pessoas que têm psoríase, que fizeram e que fazem autohemoterapia até hoje. Conheço médicos, tá certo? Que são médicos aí, ó, eles sabem que os colegas médicos condenam, e a pessoa que faz a aplicação do sangue nele é justamente a instrumentadora cirúrgica dele, que foi minha aluna, um cara famoso aqui. Ele faz todo mês. Se ele der um trenzinho, ele faz 2 vezes ao mês, mas uma vez por mês é certeza. Então, assim, o que é aqui, né? No caso, a homeopatia, né? No caso, estaremos utilizando não os elementos, tá certo? Os elementos figurados do sangue, que além dos elementos do plasma, né? Você vai ter todos os elementos, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. No nosso caso aqui, você vai estar pegando realmente essa fração energética do sangue, tá? E que, inclusive, ela tem aí uma série de utilizações, né? Para essas pessoas que têm problemas também de pele, tá certo? De processos alérgicos, tá? Dermatite atópica. Então, esse tipo de pessoa costuma se beneficiar com o uso do sangue homeopatizado, tá? Lembre, pessoal, é diferente da autohemoterapia, tá? É diferente porque, no caso da autohemoterapia, como a gente está lidando com a substância física, né? Essa resposta também ela vem de imediato, tá certo? É de imediato. Se você pegar uma pessoa que tem lúpus, por exemplo, e que faz uso da autohemoterapia, você vê aí, né, o ânimo com que ela fala que ela melhora, né? Agora, já a homeopatia, né, do sangue, ela já tem um benefício um pouco além, né? Por quê? Ela pode justamente ajudar a exonerar, tá certo? Exonerar aí, talvez, né, substâncias, impurezas que estejam tornando
essa pessoa aí, ou esse processo de adoecimento, um pouco mais difícil de ser tratado com as homeopatias, digamos assim, normais, sem o uso do ortozoterápico. Tá bom? Tranquilo? Senhor, eu fiquei com uma dúvida só, bem simples assim. Ó. Uma pessoa chegando para fazer a homeopatia do próprio sangue na farmácia, supondo que a farmácia ela diga que ela não faça a coleta, que ela só trabalha recebendo. Como o prazo é curto, como é que tu executaria essa função? No laboratório não vai dar tempo? Como é que procederia? Se caso uma farmácia que tu tenhas na tua cidade diga, olha, a gente não faz a coleta, só faz a homeopatização. Uhum. Não, aí é tranquilo. Ele pode ir em qualquer laboratório, entendeu? O cara vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vai coletar, tá certo? O sangue, tá certo? Coleta o sangue e já deixa o frasco com o soro fisiológico ali do lado. Quando ele pegou e coletou, ele misturou e leva para a farmácia imediatamente. Compreendi. Eu estava com essa dúvida da questão do prazo do tempo. Ótimo, entendi, tá? Sim. Muito obrigado. Então, assim, se ele já tiver ali um local que é próximo, ele já leva o soro fisiológico ali já preparado. E qual é a proporção desse soro fisiológico para essa... O cara só vai tirar, é coisa de 10 ml. 10 ml, certo. Isso, tá? Uma fração, assim, tá de no máximo até 20%. Tá? O ideal mesmo seria se conseguisse aí 10%, mas ele pode tirar aí 5 ml de soro, tá? Tranquilo. Desculpa. Professor... 5 ml de sangue, é bem pouquinho que a gente usa. Tá? Professor, isso me lembrou, o senhor viu aquela terapia para o Covid, do plasma que eles criaram, um italiano, tudo. Será que uma terapia dessa não teria até algum, não vou dizer que vai sanar, mas um efeito benéfico no caso de sofrer uma contaminação, e aí a gente dá isso, tomar essa homeopatia de si próprio, para o corpo reagir? O que o senhor acha? Deixa eu ver. A senhora está falando do plasma? Não, eu estou falando da homeopatia, e como o senhor nos disse, o isoterápico, se ele também poderia ajudar no caso da pessoa sofrer uma infecção. Sim, mas é porque assim... O isoterápico seria antes da infecção. Eu tenho o meu isoterápico. Aí, no caso de eu sofrer uma infecção, eu tomaria o meu isoterápico. Eu só ver benefícios? Sim. Uma ação benéfica? Isso. A senhora mencionou antes uma terapia do plasma, né? Sim. Tá? E aí a senhora está falando do isoterápico do plasma agora? Não, esse plasma, terapia do plasma, seria injetar o sangue nas pessoas, de quem... No caso, era assim, a terapia do plasma é quem já pegou o Covid, acho que doaria sangue, eles pegariam o plasma para curar depois quem estava em estado grave não estava conseguindo reagir, porque injetava nela esse plasma de alguém que desenvolveu imunidade. Aí eu comparei, como o senhor comparou com a autoimunoterapia, aí eu imaginei uma situação que a pessoa que nós estamos vivendo, que está bem próximo do real, de qualquer pessoa pegar uma infecção, e se ela tiver o isoterápico dela próprio, ela tomasse o corpo, ajudaria o corpo a reagir, identificando essa energia do sangue, recebendo essa homeopatia do sangue não contaminado. Então, ficou confuso? Não, é porque antes a senhora tinha falado do plasma, aí eu estava tentando... É aquele que me levou a esse pensamento. Entendi. É porque, assim, quando a senhora faz a homeopatia do sangue, tá? O nosso sangue ele tem duas frações, tá certo? Então, você tem os elementos figurados e você tem o plasma. Então, quando a gente faz a homeopatia do sangue, você está fazendo de tudo junto. Você está fazendo tanto dos elementos figurados do sangue, né? Os glóbulos vermelhos, como os glóbulos brancos. E aí, você está fazendo os glóbulos brancos, está pegando de tudo. Está pegando neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastófilo, está pegando toda a família. Está em tudo lá dentro.
certo? Mas está pegando a informação do seu sangue saudável, enquanto você está com uma saúde boa. Exato, exatamente. Uhum. Está pegando a informação do sangue, né, que está com a saúde boa. Então, é isso, né, o sangue, a homeopatia do sangue, ela é utilizada para essas condições. Assim, ó, quer ver? Uma pessoa que pode se beneficiar, né, disso, vamos falar assim, um caso. Uma pessoa que precisa de estar fazendo alguma espécie de exoneração, né? Então, você pode pegar aí, claro que isso tem que ser feito com muito critério, né, muito cuidado, porque pega uma pessoa que tem lúpus, por exemplo, se você dá para ela, né, um medicamento que seria o mais homeopaticamente escolhido para ela, tá certo? Pode ser que ela comece a exonerar, tá? Então, se a pessoa toma também uma homeopatia de sangue, nesses casos, ela pode exonerar, tá certo? Também. Só que aí, o que vai fazer, né? Essa doença dela pega o sangue, tá? Pega o sangue, Claro. entendeu? Aí não. Então, aí, o que vai fazer, né? Vai utilizar o sangue como como é que eu falo assim? Como uma válvula de escape. O medicamento dela mesmo está sendo dado como reforço. Tá joia? Aqui em Goiânia, nós tínhamos um médico, inclusive ele já faleceu, que ele utilizava muito, assim, tratamento para alergia, certo? Eu achava muito curioso, né? Ele utilizava uma substância, vamos falar assim, a pessoa era ápice, né? Olha para você ver o que o cara fazia, né? Achei muito curioso. Eu usava um complexo e fazia assim, ó, ápice 6, ápice 9, ápice 12, ápice 30. Todos essas potências em um único frasco, certo? E punha a pessoa para exonerar. Exonerava tudo de uma vez só. Nossa! Certo? E aí depois ele cuidava, aí falava assim, agora você para de tomar, não vai tomar mais, e pronto. Era desse jeito, né? 4 substâncias em o mesmo medicamento, em potências diferentes. Essa é nova para nós, não ouvíamos falar, né, sobre isso até agora, não. E a cada coisa que a gente vê, que assim, a gente fica, né, pensativo, tá? Então, assim, essa questão do sangue é mesmo para exonerar, tá bom? Uma coisa que está ali a nível sanguíneo. Então, a gente precisa olhar, assim, né, com um certo cuidado, tá? Vocês haviam perguntado, né, por exemplo, do sangue, né, eu nunca fiz, né? Mas eu já fiz, né, da urina e do esperma, certo? Então, assim, por exemplo, esperma, né, sei lá, é claro que a gente não pergunta, né? Mas, por exemplo, eu imagino, a urina é fácil você imaginar, porque são vários problemas aí, né, de ordem de problemas urinários, inclusive alguns deles que são de difícil tratamento, até mesmo para alopatia, né? Se você pega, por exemplo, vamos falar assim, uma senhora, né, que ela apresenta aí, por exemplo, essa bactéria aqui, ó, no trato urinário, sendo que não é comum essa bactéria estar no trato urinário, é um tratamento muito difícil, até mesmo para alopatia. A pessoa passa 30 dias tomando antibiótico. 30 dias tomando antibiótico. Fica uma semana livre e depois, olha a bactéria lá de novo. Né? Então, nesses casos, né, o médico pode utilizar a urina, ou sei lá, um camarada que tem oligospermia, sei lá, talvez, utiliza, né, o autoisoterápico do esperma. Então, são várias condições, né, que podem fazer a pessoa utilizar. Tá? Professor, a pessoa que toma muita medicação, vale a pena fazer um isoterápico da urina? Porque aí vai tudo, deve estar tudo na urina também, né? Complicado, né?
Veja, no caso, eu não, assim, a urina, a gente tem que saber, né, se esses fármacos, eles são metabolizados e são excretados pela urina, tá certo? Mas, enquanto ele estiver excretando, tá ótimo. Eu acho que, de repente, seria interessante ele reforçar, né, o rim, tá certo? Talvez com um drenador, algo assim, eu penso que seria mais interessante aí para ele, tá bom? Nesse caso, tá? Pessoal, então, vamos aqui, né? Continuando aí, só para abrir um caso aí, um parênteses aí, né, dessa fissura anal CH12 aí, e desmaios. Olha aí, pessoal, desmaios, né, síncope. Então, uma homeopatia que a gente pode pensar também para esses casos. Calor ardente nos olhos, garganta, ânus e pele. Então, ótimo, né? Como já está falando aí, que ela é um drenador do reto, né? Esse calor, essa ardência no ânus já chama a atenção também, né, da peônia. E, além disso, né, nos olhos, na garganta e também na pele, certo? Ó, grande ação nas hemorroidas, muito congestivas, volumosas, dolorosas, quando, ao limpar-se depois de defecar, lhe produz intensa dor. Então, realmente, né, tem pessoas que se queixam aí dessas hemorroidas, que quando são congestivas, tem até algumas pessoas que atrapalham, né, essas pessoas de permanecerem sentadas. Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele é caminhoneiro, tá certo? Ele é caminhoneiro e ele, para ele trabalhar, é muito difícil para ele, porque tem que ficar sentado o tempo inteiro, tá? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa, né, usar uma espécie de... como se fosse uma boia, né? Imagina uma boia daquelas mesmo de piscina, redondinha, né? Então, ele senta ali por cima, tá certo? E essa região, quando está muito atacado, quando está muito doloroso, ele senta em cima, né, dessa espécie de boia, né? Porque essa região congestiva, né, não fica encostando, né? E aí, é claro que tem alguns problemas também, né? A pessoa é acima do peso, tá certo? E etc, etc, né? E é claro que tudo isso vem só complicando, né? Essas pessoas não podem nem sonhar em ter obstipação intestinal, né? Prisão de ventre. Então, tem que ter algum certo cuidado na dieta, e etc, etc. Infelizmente, né, esse amigo meu, ele não acredita em homeopatia, né? Não gosta de tomar homeopatia, mas o controlezinho que ele faz aí hoje é com castanha da Índia, né? Castanha da Índia, diosmina, né? Esperidina, que são os princípios ativos extraídos dela, tá? E, é claro, né, gente, tomar medicamento para o intestino não ficar preso. Porque se isso acontece aí, pode esquecer que a coisa vai complicar, né? Ó, debilidade quando caminha, com peso no peito e membros, e melhora comendo. Certo? Uma característica, né, particular aí da peônia, né? Peso no peito, né, opressão, tá certo? E melhora comendo, né? Muito bom. Ó, cólicas e sensibilidade na região do cólon transverso, com o ventre duro e retraído. Certo? Então, aqui, né, a gente já fica voltando aí, né, para aquele aforismo, né, que a pessoa tem ali, aquelas dores, né, na região do intestino, né? Então, aqui esse camarada apresenta quase isso, né? Cólica e sensibilidade na região do cólon transverso, com o ventre duro e retraído. Úlcera por calçado apertado ou como se usasse, né, sapatos apertados. E a presença de calos. Pessoal, esses calos aqui, a gente também lembra, né, algum tipo assim de exostose, que é a formação daquele calo ósseo, né? Quando existe a formação daquele calo,
tipo um calo ósseo, assim. Qual é o principal medicamento que a gente lembra? Vamos ver. Começa com H. É. Exostose. Tem um osso assim e começa a apresentar um calinho lá. Começa com H. Como é que chama? Vou anotar aqui para vocês, ó. Eu vou só chutar aqui o epasulfo. Epasulfo. Quase, ó. Sei não. Aí tá aí, ó. Anotado aí para vocês, tá? Olha aí, ó. No chat. Eu vi qual que é. Certo? Isso aí é o quê? Isso aí, pessoal, esse... É isso Nós já aí, ó. estudamos? Eu acho que não. Não estudou? Não sei. Não. Hecla lá é a lava do vulcão Hecla, certo? Então, esse medicamento aí, vale a pena depois vocês, se possível, aí, dar uma conferidinha nele, tá? Quando a gente Professor, fala aquele gostose, calo nos pés, aquele calo nos pés também dá certo? Não. Não, é diferente. A senhora fala Joanete? Joanete, não, no calcanhar. Não seria no calcanhar. Que forma uma massa. Não é nem osso. Esporão. É. Esporão. Tá falando de esporão? Isso. Olha, a senhora está falando do esporão. Bom, se você estiver falando do esporão, né? O esporão, sabe, pode até utilizar, né? Se bem que o esporão, vamos ver, né? Eu acho que o esporão dá para a gente pensar. Ah, não, gente, calma aí. Estou confundindo aqui. Vocês estão falando esporão, não. Pode deixar. Essa é outra coisa. É porque vocês estão falando esporão, eu estou lembrando aqui de outra coisa. Bico de papagaio. Totalmente. Esquece. O esporão, bom, se ele for um calo ósseo, dá para usar, né? Justamente. Aí dá para a gente pensar, tá? Professor, não seria o calinho ósseo da artrose, assim, que os dedinhos começam a ficar articulação maior? Ou seria nesse caso também? Então, naquele caso lá da artrose, você fala que começa a apresentar uma deformidade na articulação, né? Isso. Tá certo? E aí os dedinhos começam a entortar. Esse caso que eu ia te perguntar, professor, também. Isso. Exatamente. Esse caso mesmo. Aí os dedinhos, né, ele começa a virar. E perde a sensibilidade, né? Isso. Pessoal, Dói, assim, né? Cara, deve ser uma coisa, né, bem complicadinha, né? Porque ali, salvo os casos em que a pessoa já tem uma febre reumática, né, digamos assim, em curso, quando isso acontece, isso é manifesto, inclusive, até mais cedo, ali, gente, eu pensaria, né, em algum medicamento da diátese luética mesmo. Fala-se dedos em botoeiras, no caso da artrite. Exatamente. Que Pega cada articulação, né? Eu já pensaria mais, assim, em um medicamento aí, em alguma fase luética, tá? Inclusive, nesses tratados aí de homeopatia e reumatologia, vocês vão encontrar esses medicamentos aí, tá? Vamos aqui, assim, de cabeça, o senhor não tem nenhum? Não, cara, de cabeça, deixa eu ver. Não, porque eu tenho um caso na família, assim, que eu ia já dar uma olhada na matéria, por isso. Uhum. Eu também tenho, por isso eu perguntei. Não tem não, mas... Peraí, deixa eu ver aqui. Como diz, né? Se o negócio está na mão, né? Está na mão, né? Ó, tá certo? Estou olhando aqui, ó, ombro, ossos, você sabe o que aparece? Dores ósseas, fraturas, ulcerações. Ele aparece aqui, tá? Mas a Hecla, ele aparece aqui, no caso, em ulcerações ósseas, gente. Aqui, ó, aí, ó, da série luética, incrível, viu? Asa fétida,
osteite, aparece a Eclalavia ruta, Caliodatum calcária fluórica e fitolaca, os que são indicados aí. Deixa eu ver aqui se abre alguma especificação aqui. Ossos da mão, estilingia. Pessoal, é esses mesmo. Dá para pensar numa calcária fluórica também, né? Desses aí, tá? Muito bom. Ó, irritação cutânea com tendência ulcerativa e secretante, causada ou mantida por fricções ou compressões prolongadas e repetidas, dolorosa e sensível ao tato. Por isso que ele fala do calo, né? Normalmente, aquela região, né? Ela fica aí mantida, digamos assim, mais apertado ali, né? Com fricções, tá certo? E sofre um processo de compressão prolongada, né? Repetida, e aí, obviamente, pode dar esse tipo de problema. Muito bem. Então, aqui nós terminamos a peônia. Vamos falar aqui agora de um outro que vocês também, com certeza, devem conhecer, né? Que é a parreira. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí. Espera aí, só um minutinho, gente. Vamos aumentar aqui. Aí, ó. Parreira brava. O pessoal ficou faltando um Rzinho aqui, né? Tá? Depois vocês colocam aí. Condodendron tomentoso. Então, não está trocando slide. Não está trocando? Não. Todas as vezes que está começando, ele não está trocando, né? Ele não está passando os slides. Vamos ver aqui. Está aparecendo para vocês aí a espécie? Condrodendron. Tá, né? Ok. Condodendron tomentoso. Muito bem, está escrito aqui da maneira incorreta. Tomentoso com a letra T minúscula, né? Depois vocês façam a correção aí. Família Menispermaceae, é conhecido, né? Esse caule dela aí, esse caule que a gente chama aí de parafusado, né? Ou, desculpa, o hábitat é na Amazônia, aqui na nossa América do Sul. Luetismo psicótico, drenador da fase aguda da litíase renal. Então, esse medicamento aí, ele adquire grande importância por causa da litíase, né? Hoje nós sabemos aí o grande número de pessoas que vem manifestando, né, esses problemas aí com a litíase renal, né, que é a formação desses cálculos, né, de pedras no rim, tá? Deixa eu ver aqui, alguém está falando aqui, ó, actis picata, dor e deformidade interfalangiana das mãos e punhos. Ah, sim, olha, tá aí, ó, actis picata, né, mais uma homeopatia para isso, né? Muito bem. Pessoal, então, voltando aí, né, a parreira brava, importante, né, porque é um drenador aí da fase aguda, da litíase renal. Nós sabemos, pessoal, que esse caso aí de litíase renal, né, algumas pessoas têm essa problemática devido ao uso, tá certo? Da proteína, como nós sabemos, né, da proteína animal. Então, tem algumas pessoas que têm isso de forma tão exacerbada que, inclusive, ele acompanha a formação, né, desse cálculo renal, tá certo? Eu tenho um colega que é desse jeito. Ele fala, na hora que ele começa a sentir dor de cabeça, ele fala, é mais um cálculo, né? Então, assim, sabe, o cara forma, assim, pedregulhos, assim, tá? De uma facilidade tremenda, tá certo? E, inclusive, né, ele se tratou já com homeopatia, o medicamento que foi utilizado para ele foi justamente quem?
calcária carbônica, né, no começo do tratamento, e dali para frente, sulfo, tá? São esses 2 medicamentos. Perdoe, gente, eu não sei se o primeiro foi calcária carbônica, foi uma calcária, tá? Uma potência alta, ele tomou numa potência alta, tipo CH200, e depois ele mantém com sulfo. Mas o médico falou para ele, né? Para ele tomar uma precaução aí, tá certo? Especialmente no que diz respeito ao uso da proteína animal, tá? Ok. Então, aqui agora, né, nós temos aí o curare, que é uma poção, né, preparada pelos índios. Esse curare, né, ele dá origem aí a uma substância, né, que é despolarizante, né, de membrana. Esse veneno, quando é introduzido no animal, né, o animal perde, né, pessoal, a sua capacidade, né, de locomoção, né? Curare, cujo nome provém das palavras indígenas que significam veneno, o orale ou urare, é uma mistura de ervas fervidas em água por cerca de 2 dias, então evaporada para tornar-se uma pasta escura e espessa. Tal mistura era guardada em sigilo pelos índios e usada na ponta das flechas, como veneno para imobilizar a presa. Então, aqui você tem aí as espécies, né, que são retiradas aí do gênero Condodendron e Strychnus, que vai dar origem aí a Strychnus nus vomica, né? A nus vomica tem esse nome, Strychnus nus vomica. Então, é retirado dessas espécies. E aí, se essa flecha aqui atinge, né, o animal, esse animal, ele sente essa imobilização muscular, mas você chega lá, o animal está respirando, está com sangue quente, né? Inclusive está com hipersalivação, tá certo? Ele continua vivo. O índiozinho vai lá, amarra as patinhas dele, leva para a aldeia, o animal está com sangue quente, tá? Então, é esse aí que é o alcaloide, né? Responsável pelo relaxamento, paralisação muscular, que é utilizado aí nessas flechas. Foi patenteado nos Estados Unidos na década de 40, após o isolamento do princípio ativo, que é a detubucurarina, e passou a ser utilizado na produção de relaxantes musculares e como anestésico cirúrgico. Hoje, né, normalmente ele é utilizado como pré-anestésico, né? Já deixa a pessoa ali no jeito, ó. Remédio agudo na litíase renal, cólicas do rim, na passagem do cálculo, a dor é anestesiada. Ó, só por isso aí, só por essa última propriedade, isso já torna a parreira brava um medicamento excelente, né? Na passagem do cálculo, a dor é anestesiada. Isso realmente é de grande valia, porque para quem teve, né, cólica de rim, uma pessoa que teve não deseja isso nem para o pior inimigo, certo? Então, se você tem um medicamento homeopático que consegue trabalhar a fase aguda da litíase, aonde está presente a cólica renal, e na passagem desse cálculo, essa dor é anestesiada, então, só por isso, esse medicamento já deve ser lembrado. Seu problema mais importante é uma disúria aguda, que aparece entre 3 e 6 da madrugada, com desejos constantes de urinar a cada quarto de hora. Então, essa é uma característica, né, que faz também a gente lembrar dele, não pela indicação, né? Agora sim, pela ação, ou seja, essa disúria aguda aí que vai aparecer entre 3 e 6 da manhã a cada 15 minutos, ou seja, realmente, né, é uma disúria bem exacerbada, né? Retenção aguda da urina na hipertrofia de próstata, gotejo de urina depois da micção, uretrite, cistite e blenorragia. Esse é um sintoma marcado, né? Que, no caso, seria a retenção da urina na hipertrofia de próstata. Independente aqui, né? Não está qualificando aqui para nós, né? Hipertrofia de próstata. Se fosse, então, para a gente
ajudar uma pessoa, digamos que ele está com uma hipertrofia benigna, né? Ou hipertrofia de próstata benigna, tanto faz. Além desse medicamento, né, que no caso seria a parreira, qual seria outros medicamentos que a gente pode lembrar, gente, usado aí na HPB? Hiperplasia prostática benigna. Tuia? Tuia, exatamente. Tuia, qual mais? Cannabis? Cannabis. Pelo menos na matéria médica, ela tem uma ação direta na uretrite, né? Na hipertrofia de próstata também. Aí até no Ariovaldo, eu acho que é no Ariovaldo, não me lembro se é dele, que faz em letra maiúscula a cannabis e a tuia. Por isso que eu estou citando, porque eu me lembro que eu já li. Uhum. Excelente. Pessoal, eu só não sei o seguinte, se vai ser fácil para vocês manipularem a cannabis aí na região de vocês. Eu sei que é absurdo, tá? A gente nem devia estar discutindo isso aqui. Mas por que não se pode manipular uma cannabis que seja acima de 12, aonde não existe nenhum miligrama de cannabis? Por que não consegue manipular, né, esses medicamentos na farmácia homeopática? Pela mesma razão que não consegue manipular o ópio, tá certo? Por quê? Né? É uma coisa que, assim, não tem nada a ver. Professor, Tá? a gente pode pegar um óleo de cannabis, não dá no mesmo não, e tentar fazer em casa, diluir e succionar? Então, olha, o óleo de cannabis, ele não é a mesma coisa do que você pegar toda a planta, né? Tá certo? Ele é diferente. Tá? Aí eu tinha que arrumar um fornecedor, então. Pode ter ação semelhante? Pode ter ação semelhante, tá? Mas se for para a gente falar assim, se é a mesma coisa, não é. Inclusive, né, por exemplo, todos esses benefícios aí que são atribuídos ao óleo de cannabis, ele só existe no óleo de cannabis, não é a planta inteira. Se a pessoa pegar a planta inteira, um percentual disso vai ser delta-9-THC, por exemplo, que é responsável pelos efeitos colaterais, efeitos vice-piramidais, por aí vai fora. Professor, então, quando a gente faz em casa, a gente tem que succionar 100 vezes também, professor? Se quiser fazer da maneira correta, tem. 100 vezes. Certo? Aí, no caso, se for fazer centesimal, a diluição é 1:100 e a sucção 100 vezes. E se for fazer na decimal, a diluição é 1:10. A sucção 100 vezes. Certo? Tá? Por padrão mesmo. Agora, aí é diferente assim. Não, vou tomar uma dose do medicamento. Ok. Da primeira para a segunda, agita 10 vezes. Tá? Aí é só para modificar ali aquela energia do medicamento, certo? Tá bom? Agora, para a próstata, aí eu estava falando também, é um sabalcelulata? Eu guardei. Sabalcelulata. Tá certo? E o próprio organoterápico, né? E o organoterápico. Certo? Nesses casos aí, compensa muito também utilizar, né, a própria próstata, certo? Próstata, sabalcelulata, né? O colega lá também falou a respeito da tuia, certo? Pessoal, isso aí já, como diz, já é o alívio de muita gente, tá? Você vai pegar o camarada lá, tá com PSA lá em cima, da noite para o dia, né? Você faz o uso dessas homeopatias aí, você vai ver o cara ficar satisfeito, né? Muito, muito, muito mesmo. Muito bem, então. O testículo esquerdo está dolorosamente repuxado para cima. Então, né, especialmente aí nas cistalgias. Então, vamos lembrar aí, né, a parreira brava, ela tem essa modalidade aí relativo ao testículo esquerdo, que está repuxado para cima.
cólica renal esquerda intensa que desce pelo ureter. Aqui também se trata, né, de uma modalidade, certo? Essa cólica renal esquerda, e devido às ações aí que já foram enumeradas, que ela ajuda, né, como drenadora dessa litise renal, que ela ajuda esse cálculo aí a passar pelo canal, então isso vai fazer com que a parreira brava seja aí lembrada, né, nessas condições aí da urologia, tá? Muito bem. Professor, se a gente fizer homeopatia em casa, tem que ser com água destilada? Não pode ser com água mineral, não, né? Não, olha, assim, normalmente, né, a gente faz com a água destilada, tá certo? Uhum. Agora, vocês, né, por exemplo, se a pessoa vai fazer em casa, então ele não tem água destilada, certo? Então faz com água mineral. Né? Uhum. Gente, esse aqui nós já passamos. Aqui, vamos lá, peônia, né? Pessoal, esse aqui é uma característica também importante da peônia, que não estava escrito lá no slide, né? Pontadas no ouvido direito de dentro para fora ou atrás. Uma orelha está fria e a outra está quente, certo? Zumbidos no ouvido, principalmente no ouvido esquerdo. Fisgadas no seio esquerdo, calor no peito, dores entorpecentes, penetrantes. Tá sem slide, viu, professor? Tá sem slide? Tá. Peraí, deixa eu sair aqui. E agora? Sim. Está compartilhando? Certo. Aqui, ó. Então, fisgada no seio esquerdo, né? Calor no peito, dores entorpecentes, penetrantes, de frente para trás, atravessando o coração, né? Só essa dorzinha aí, essas dores, né? Precordiais aí, a gente pode lembrar também, tá? Da peônia, certo? Agulhada nas últimas vértebras cervicais e nas omoplatas, né? Aí na escápula, que melhoram ao se movimentar, úlceras sacrais e de decúbito. Então, pessoal, isso aí é importante, hein? Para aquelas pessoas que ficam acamadas, né? Durante um período mais ou menos longo e começa a apresentar ali aquelas úlceras, né? Que antigamente o pessoal chamava aí de úlceras por pressão, certo? Hoje, né, eles chamavam de escaras também, né? Escara de decúbito. Hoje eles preferem adotar o termo úlceras por pressão. Então, a peônia também pode ser bem indicada para essas condições. Sente a faringe repleta de mucos, muito aderentes, então pigarro, né? Sensação que um vapor ardente sobe pela garganta, que o aquece, e disfagia, certo? Essa do vapor ardente que sobe pela garganta é uma coisa bem curiosa. Ele piora pelo movimento, né? Ela piora pelo movimento, caminhando e ao entrar em um aposento quente. Olha aí, esse é o Dr. Jussê, ó. A pomada de peônia é de tal modo eficaz contra as dores hemorroidárias que se poderia certamente fazer com ela uma fortuna, caso se cometesse a indignidade de vendê-la como remédio secreto. Então, assim, né, curioso, né? Caso se cometesse a indignidade, né, de vendê-la como remédio secreto. Não tem como a gente vender, né, pessoal? Se não quiser, digamos assim, ferir os ditames da lei, né, vender um medicamento como remédio secreto. Ele precisa mesmo de ser, vamos falar assim, passar pelo escrutínio, né, dessas agências reguladoras. Muito bem. Então, nós vamos para a fissura anal, né, nós vamos comparar com a ratânia, e para as hemorroidas, nós vamos comparar com a aloe,
tá certo? Que, no caso, seria aí a babosa, tá? Aloe vera. Muito bem. Professor, vendo esse caso aí da sugestão da pomada de peônia, e até no caso, se for, por exemplo, usar uma calêndula para uma queimadura ou para alguma cicatrização, quando o senhor faz a indicação, o senhor indica ela quanto quer SP de 10%, 20%, 50%? Qual é a utilização dessa? Essa pomada de peônia, assim, é igual a, por exemplo, de tudo que você pode imaginar, a mais comum de todas, por incrível que pareça, se chama arnica. Pomada de arnica. Perfeito, né? perfeito. Tem gente que passa pomada de arnica, assim, se tem dor de cabeça, ele passa na cabeça. Né? É verdade. Então, nesses casos, olha, nós temos pomada de arnica, nós temos pomada de aloe vera, a pomada de calêndula, que você falou também, é usada demais da conta, né? A calêndula, que é considerada a enfermeira da matéria médica, né? Então, é sempre 10%. Só que é de tintura mãe, entendeu? Então, se você vai fazer lá 50 gramas, se você não colocar nada, eles vão utilizar 10% da tintura mãe. Agora, você pode colocar, se você quiser, assim, ó, peônia, CH6, né? Pomada, 10 gramas. Eles vão estar utilizando ela a 10%. Ou seja, vamos supor, você quer que faça, esqueci quanto que eu falei, 30 gramas, 10% de 30 é 3. Então, eles vão fazer a peônia CH6, vão pegar 3 ml e vão incorporar nessa pomada base, né? Landolina, vaselina, tá? É a pomada base mesmo. Se você pedir creme, então, é o creme não iônico, é o creme base, tá? Certo. Normalmente é a 10%. O mesmo se dá, por exemplo, com a tuia. Tem gente que utiliza também, né? Pomada de tuia. Você vai nas casas de produto veterinário, tá certo? E tem lá a solução de tuia, que vai utilizar naquelas cristas de galo, tá certo? E etc, etc. Não é a tuia homeopática, é a tuia mesmo, tintura mãe. E essa tuia da tintura mãe, eles aplicam também nas verrugas, né? Uhum. Aplica na verruga também. E o senhor considera isso correto? Aplica por sobre as verrugas. Então, é o seguinte, nesse caso, né, a tuia ali, ela tá para queimar mesmo, tá certo? Tá utilizando um medicamento que não é homeopático, né? E ele vai limpar ali aquela, digamos assim, aquela formação ali, certo? A pessoa pode estar utilizando, além daquela tuia, a tuia homeopática também, né? Que vai estar atuando lá naquela diátese, aí é outra coisa, é bem diferente, certo? Certo. Mas que o pessoal utiliza essa tuia aí para verruga, nossa, é muita coisa. Por exemplo, na farmácia de manipulação, enquanto as pessoas compram 300 ml aí, sei lá, ou até menos, né? 30 ml de determinada tintura, a tuia tem que comprar 500 ml, 1 litro, por causa disso. O sujeito chega lá e compra 20 ml de tintura mãe para usar em verruga. Certo. Professor, eles fazem a pomada homeopática? Foi isso mesmo que o senhor disse aí, não é? A pessoa pode fazer uma pomada homeopática de peônia? Pode fazer. Na verdade, eu falei a peônia, né? Mas pode fazer, se quiser, sem problema nenhum. Pode? Pode, sem nenhum problema. Para uso externo. Claro. Sim. A verdade local. É que não precisa. Uso local. Isso. A verdade é que não precisa, né? Se ele está fazendo a solução hidroalcoólica, ele está tomando, aonde aquela criatura existe, independente se é no corpo físico ou extrafísico, o medicamento vai atuar, né? Certo. Tá certo? Então, a gente, só uma coisa que, assim, né, pelo menos a gente vê que teria um bom senso, é se ele está fazendo a pomada com a tintura, certo? Porque aí não é homeopático, né? A tintura de peônia não é homeopática. Eu fiz a pergunta... Eu fiz a pergunta porque eu fiz de calêndula para uma queimadura, foi excepcional. Exatamente. Eu fiz com a 10%, e aí eu só queria tirar dúvida se o senhor indicava nessa porcentagem.
É essa E foi porcentagem. muito bom. E foi muito bom. Foi Isso. praticamente necessário 2 utilizadas durante o próprio dia e já deu um alívio praticamente perfeito. Exatamente. Tá? Então, você vai ver, cara... A sensação, inclusive, só acrescentando, desculpa, a sensação é que ela gela. Na hora que tu coloca naquela queimadura, ela gela. Ela dá a sensação de gelo, de frescor mesmo, automático, sabe? É muito interessante. Ué, você sentiu isso? Tem isso? Sim, sim, sim. Ah, cara, então, hein? Então, eles estão utilizando outro princípio ativo aí também na pomada, mas tudo bem, beleza. Uhum. Não, era só. Eu mandei fazer, eu até posso mostrar a foto aqui, ó. Eu mandei fazer só de calêndula. Só de calêndula? Pomada de calêndula. O professor está achando que pode ter gel, professor? Ou Oi? cânfora? Pode ter gel ou cânfora? É, porque em algumas dessas situações, né, eles utilizam... O senhor consegue ver aqui? Porque são revulsivos, né? Ah, tá. Sim, calêndula 10%, creme QSP. Exatamente. Olha, só esses dois. Uhum. Então não foi utilizado, não. Eu pensei que eles teriam utilizado aí. Será que não é uma sensação energética, então? Porque ela dá uma sensação momentânea já na aplicação daquela, parece que diminui a temperatura. De frescor, né? Porque era uma queimadura de óleo, inclusive, né? De um óleo quente que tinha pego. Uhum. A calêndula, cara, ela é muito conhecida por isso aí, né? Tanto é que antigamente a gente tinha um frasco, né, grandão, que era a tintura de calêndula composta, né? Para qualquer tipo de ferida que você pode imaginar, era aquele lá, né? Por isso que existe esse que não ficou cicatriz. O detalhe é esse. Uhum. Olha, para esse tipo de queimadura aí, gente, vocês têm duas coisas que, se você não tiver um, você pode ter o outro, tá? Que é o quê? No caso, a calêndula e a babosa, certo? Se você cortar a babosa, você pega aquela mucilagem, você coloca aquela região na mucilagem e tampa, tá certo? É uma coisa assim de você ficar impressionado, certo? Impressionado mesmo, tá? E, né, tem uma outra coisa aí, mas aí já é um outro extrato, né, que é do repolho, certo? Mas vamos ficar nesse aí que já está constante aí pelo uso, né? Que no caso seria a calêndula e a babosa, tá? Aloe, nossa querida aloe. Só então a parreira brava aí, né? Só dando continuidade, expectoração viscosa que obstrui os brônquios, edema das pernas e pés, dores vesicais que podem se irradiar durante os esforços para urinar ou enquanto urina para as coxas e chegar até os dedos. Oi. Não passou, não? Calma aí. Vamos voltar aqui. Aí. Agora está conseguindo ver? Está conseguindo? Certo. Pessoal, então vamos aqui no terceiro. Ó. As dores vesicais podem se irradiar durante os esforços para urinar ou enquanto urina para as coxas e chegar até os dedos das plantas, ou dedos e plantas dos pés. Esse sintoma aqui, pessoal, é um sintoma muito particular da parreira, certo? A urina tem um odor forte e amoniacal, contém grande quantidade de muco branco e espesso, né? Ou é negra, sanguinolenta e espumosa, com sedimento vermelho, semelhante a tijolo, de ácido úrico. Então, aqui, ó, gente, uma condição, né, particular, certo, desse medicamento, né, homeopático, além dessas dores aí vesicais, no momento da urina, existe aí a característica dessa urina ter esse aspecto, né, um cheiro amoniacal ou por ser, então, o quê? Espumosa. Inflamação na uretra, torna-se quase cartilaginosa,
Na sua longa carreira, Cartier diz que sempre empregou a C3, a qual todo médico deveria ter na sua maleta. Uma sugestão, né, desse médico aí, chamado Dr. Cartier, que sempre utilizou essa parreira brava na C3, sugerindo aí que os demais colegas também tivessem. E complementares à parreira brava, nós temos aí 2 medicamentos, que é o cáustico e o licopódio clavado. Muito bem. Vamos sair aqui. Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu ver se nós já terminamos aqui a parreira, né? Já. Vamos lá. Pessoal, agora vamos falar aqui de uma homeopatia que todos vocês também já conhecem. Creio eu que mesmo antes de optarem, né, por fazerem o curso, estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Tá. Vamos ver se vai passar. Passou? Não. Não? Passou Não. no primeiro slide? Está no primeiro. Ok. Aí. Vamos ver se vai passar agora. Passou? Passou. Tá. Pessoal, então aqui, né, nós temos essa flor, né, uma flor de uma rara beleza, né? Passiflora incarnata, que no caso aqui é a florzinha, né, do fruto de quem? Do maracujá. Maracujá. Certo? Então, pessoal, essa passiflora, né, ela tem aí algumas utilidades aí, mesmo na fitoterapia, certo? Qual que é, pessoal, a finalidade? As pessoas utilizam a passiflora com qual finalidade? Ah, calmante. Exatamente, né? É como um calmante. Calmante. Tá? E aí, pessoal, você tem o extrato, né? Nós chamamos de extrato seco da passiflora, e você tem, digamos assim, um princípio ativo que é retirado desse extrato seco padronizado de passiflora incarnata, tá? Então, aí é que existe essa diferença, tá? Entre o princípio ativo, que é fitoterápico, e aquele que é originado da planta e que recebe, tá, pessoal, um outro nome, tá bom? Então, vamos lá. Falando aqui dessa passiflora, né, você está vendo aí essa flor, né, da família Passifloraceae, de diversos estágios aqui, né, de maturação. Aqui nós temos o fruto, certo? Que é o frutinho do maracujá, né? Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Está passando para vocês o fruto? Ah. Ótimo. Então, pessoal, o hábitat, né, na América tropical e o gênero botânico de cerca aí de 500 espécies de plantas. Ou seja, é muita gente, né? O fruto da passiflora é quem? É o maracujá. A diátese aí dessa espécie de flor, né, é um luetismo cicótico, e é um drenador do sistema nervoso, tá certo? Realmente, pessoa agitada, né, pessoa com problemas no sono, certo? Tem uma facilidade aí, se toma, né, essa substância, pode ter uma facilidade, sim, tá, em conciliar o sono, em encontrar novamente o equilíbrio. Ó, desintoxica o sistema nervoso, né? E aí aqui entre parênteses, né, tá desicotiza, né, ou seja, está
trabalhando aí o aspecto psicótico do sistema nervoso. E o eretismo nervoso atua como um tranquilizante, sedativo de primeira ordem, sendo seguro e inócuo. Então, pessoal, realmente a passiflora, né? Oi? Inócuo é que não faz mal. Tá? Nada. Então, assim, ele realmente, né, ele é seguro, como está dizendo aí, né? E inócuo. Pessoal, eu tenho uma certa precaução, né, em dizer essas coisas. Por quê, gente? É assim, ó. Quando a gente fala em planta, né, estamos falando da fitoterapia, existe aí alguma coisa aí que as pessoas acreditam que diz o seguinte: é natural, não faz mal. Então, pessoal, isso é mentira, certo? Se você for pegar e falar assim, ó, é natural, não faz mal, isso são duas coisas distintas. Ele pode ser natural e pode ter uma grande tolerância. Ou seja, ele pode ter, eu acho que eu expliquei para vocês aí na aula passada, né, um índice terapêutico muito grande. Isso significa que a capacidade de provocar reações tóxicas é muito baixa. Mas dizer que, por ser natural, não faz mal, isso não é condizente com a verdade. Tá? Isso não vale para nenhuma substância, seja ela natural ou não. Tá bom? Não vale para nenhuma substância. Então, se a gente for utilizar aqui a passiflora incarnata, cujo extrato seco é utilizado na dose mínima de 500 miligramas, se for só ela, né? A substância pura, 500 miligramas do extrato seco de passiflora incarnata, tá? Tudo bem, não vai fazer mal nessa dose, digamos assim, né? Mas você pode ter uma pessoa que tem uma reação exacerbada e essa pessoa pode, ao invés de ficar mais calma, ela pode ter uma dor de cabeça, certo? E agora, como é que a gente vai tratar, né? Como é que nós vamos dizer sobre isso? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, até porque, sendo, né, homeopatas, eu acho que a gente tem a obrigação de saber isso aí, né? Então, equilibra a compulsão para o uso do álcool, morfina, cocaína e outras drogas. Excelente, hein? Se ele equilibra a compulsão para o uso do álcool, da morfina, da cocaína e de outras drogas, tudo de bom. Excelente, tá? Nós só não vamos confundir a passiflora com aquela substância que algumas pessoas colocam no copo de outra, essa outra pessoa toma aquela água, normalmente é o suco, né? Não é só na água pura, porque senão ela percebe. Então, coloca no suco, coloca, sei lá, no feijão, né? E essa outra pessoa ingere, e aí, a partir daí, essa pessoa vai querer abandonar o uso do álcool, ou se ela ingerir o álcool, ela vai se sentir mal, tá? Então, vamos fazer aqui a diferença. A passiflora não faz isso. Ela simplesmente equilibra a compulsão do uso de álcool e outras drogas, certo? Ela não faz com que a pessoa se sinta mal. Esse aí é um ponto, tá? Pessoal, peraí, existe uma substância, um medicamento, peraí, que ele é extraído da própria passiflora, tá? Só que, curiosamente,
ele é um extrato que é padronizado, certo? E por essa razão, ele é até, digamos assim, mais eficaz do que o próprio extrato seco de Pasiflora encarnado. Tá joia? Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Esqueci, peraí. Como é que é o nome dele, rapaz? Eu não sei se é Sonin. Depois vocês dão uma olhada aí, tá? Uma pessoa que está tentando conciliar, tá, pessoal, o sono, vai encontrar nesse extrato seco padronizado aí da Passiflora uma coisa espetacular. O nome não é Sonin, não. Depois eu lembro e falo para vocês. Ó, tendência suicida, tá vendo? Delirium tremens. Então, agora a gente está percebendo que, né, a Passiflora incarnata pode ser utilizado para pessoas que têm tendência suicida. Isso aí é o quê? Ótimo, tá? Excelente. Quanto mais substância nós tivermos para tratar, então, essa tendência suicida, melhor será para nós, né? Ter, digamos assim, um arsenal homeopático mais apropriado para a gente lidar com essas questões. E depois o próprio delirium tremens, que esse é um estágio em que já fica bem característico, né, a dificuldade que a pessoa tem em passar um período sem a bebida, tá? Aí essa pessoa realmente vai entrar nesse estágio aí, né, de delírio, e vai começar com tremor das extremidades, sendo que essa pessoa, quando ela chega lá no bar e ela pede lá, sei lá, uma bebida, né, a bebida que ela tem costume, normalmente são bebidas destiladas, de alto teor alcoólico, né, essa pessoa vai tomar um trago, vamos dizer assim, uma pequena quantidade, e aí, quando acontece isso, ela para de tremer primeiro e depois ela restabelece, né, digamos assim, o gozo das suas funções normais. Aqui, né, as atuações da passiflora, como ansiolítico, neurastenia, nervosismo dos velhos celibatários. Então, aqui como ansiolítico e na neurastenia já é bem conhecido, né? Nervosismo dos velhos celibatários é que foi, assim, uma coisa, né, nova para mim, tá? Mas é até de se esperar, né? Porque essas pessoas, né, esses velhos que está dizendo aí que são celibatários, o que pode estar acontecendo aí, no caso, seja uma própria transferência, né? Uma espécie aí de energia que ele não mais utiliza, né? Gera esse tipo aí de comportamento de nervosismo. Ó, sua grande indicação é na insônia, seja qual for a causa. Pessoal, isso aqui é fato, né? Fato mesmo. A pessoa que tem insônia, quer conciliar o sono, então tem na passiflora um grande aliado, certo? E o que é melhor, né? O que é melhor. Pessoal, o camarada não precisa se preocupar com o uso exacerbado. Ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem que se preocupar com isso, certo? Se o camarada... Oi. Uhum. É o extrato. Uhum. Uhum.
Isso. Então, eu vejo o seguinte, para ansiedade, ele também pode ser utilizado, né? Porém, dentro da homeopatia, o alcance da passiflora, ele é muito maior do que o alcance da alopatia, né? Isso não vale só para a passiflora, não. Isso vale aí para todos eles, certo? O alcance é muito maior. Por quê, né? Sim. Uhum. Entendi. Não, eu acho que é válido. Sim, exatamente. A senhora toma uma cápsula por dia? Ah, tá. Não, eu acho que a senhora pode se dar bem, sim, tá? Com o uso da homeopatia. Fazendo aí uma potência baixa. Pode, sem problemas, sem problemas. Uhum. A O senhora fala assim, quando professor, tiver com mais dificuldade para conciliar, né? Pode. Ixi, tranquilo, ah, tranquilo. o Uhum. professor, e isso de que pode fazer o uso contínuo dele, pode usar 1 ano, 2, 3, mas se acaba um vidrinho, a pessoa compra uma potência mais alta? É isso? Como é que é? A senhora fala mediante aquilo que nós vimos no órgão, né? Hoje cedo, né? Desculpa, mediante no órgão, mediante as indicações de como tomar a homeopatia, né? Falar, não fiquei repetindo potência. Aí, esse, se for fazer um uso mais continuado, como seria, professor? Por Uhum. favor. É aquilo que nós vimos hoje pela manhã, né? A pessoa vai estar tomando, a cada dose que ela vai tomar, ela agita 10 vezes antes de usar e depois ela faz uso de novo. Agora, é claro que essa pessoa não vai ficar repetindo esse medicamento indefinidamente. Então, é interessante, depois a senhora passar para ele, se o medicamento for o mais apropriado, né? Outro medicamento que é igual, porém, muda só a potência. Assim, a senhora começou no CH, sei lá, 5, vamos falar assim, né? Usou no CH5, viu que o medicamento foi acertado, a cada dose a pessoa agita 10 vezes e agora acabou. Ele vai mandar fazer de novo? Não. Por quê? Porque se ele mandar fazer de novo, ele vai agitar antes da primeira tomada e vai ficar a primeira dose que ele tomou. Igualzinho, não vai mudar nada. Uhum. Então, a senhora vai estar indicando para ele uma potência acima. Ele começou na Ah, 6, agora ele vai na 7. Então, ele vai estar agitando também. Só que agora não é como ponto de partida a 6, e sim a 7, a ô 8. professor, essa é uma dúvida que eu tenho na homeopatia, porque eu entendo, assim, que há princípios ativos que são, é, que o que eles adoecem, eles podem curar. Aí está tudo certo, que aquela homeopatia ali contém uma doença que vai provocar a energia vital, o campo da pessoa quando ela tomar. Agora, por exemplo, isso é que confunde a minha cabeça. Será que eu vou formar com essa dúvida? Que então existe essa situação que eu falei, e existe agora uma outra situação, igual o maracujá, como exemplo, que ele não é uma doença, como eu tomar uma outra o quê? Qual, por exemplo? A arnica já é trauma, não é? A arnica não é o trauma que vai. Porque o maracujá, ai, meu Deus, o maracujá ele não é em si calmante. Ele entendi, será que eu consegui? E aí tem que ficar subindo a potência também, ficar seguindo essa mesma regra? É assim, ó, veja, quando nós falamos, acho que foi até a pergunta do nosso outro colega, a passiflora na alopatia,
ela vai ter uma ação principalmente ansiolítica, né? Certo? Certo. Agora, e na homeopatia? Na homeopatia, se a pessoa utilizar em doses mais baixas, como drenador, ele vai ficar com uma ação mais circunscrita a isso aí. Agora, se a pessoa utiliza, né, por exemplo, numa potência aí, talvez um pouco mais alta, o campo de atuação dele é mais amplo do que o da alopatia. Verdade. Mas ele pode atuar também como ansiolítico, como calmante? Pode, tranquilo. Agora, qual que é o cuidado que nós temos? É que, na alopatia, ele vai comprar um frasquinho com 60 cápsulas de 500 miligramas cada. E ele pode tomar de 1 a 2 cápsulas por dia. E na homeopatia? Na homeopatia, a pessoa vai ter que pegar o frasquinho e agitar 10 vezes. Depois é que ele vai tomar. Na próxima oportunidade, pega o frasquinho e agita 10 vezes de novo. Então, ele vai estar tomando o mesmo medicamento, porém, a cada dose, ele vai estar tomando ela um pouco mais dinamizada. E isso está de acordo com a melhora contínua que ele vai apresentando também. Se ele não faz isso, do jeitinho que chegou o medicamento, ele toma ele todo dia, não agita. Então, ele está repetindo o medicamento. E ele está obrigando a força vital a reagir contra essa repetição. Vai aparecer sintomas que ele não tinha. Então, pode utilizar? Pode utilizar. Não tem problema. Certo? Mas é necessário a gente... O professor sabe que junto com a prescrição homeopática devia dar uma, para tratar a pessoa, devia dar uma outra para preguiça. Porque eu acho que as pessoas, nós somos todos muito preguiçosos. As pessoas têm preguiça até de fazer isso que o senhor falou, pegar um frasco e sacudir. Então, complicado. Às vezes realmente pode ser preguiça, né? Às vezes também eu atribuo assim que pode ser que a pessoa às vezes está corrido, né? Acaba esquecendo. Aí vai ver e falou, nossa, né? Eu tomei o medicamento e esqueci de agitar, né? De fazer a agitação. Então não tem problema, mas faça da próxima, tá? O que não pode é falar assim, né? Eu esqueci e fica por isso mesmo, né? Aí é que não tem jeito. Bom, então, olha aí, ó, aqui nos outros slides, a gente continua falando dessa questão, né? Insônia, especialmente por excitação nervosa, preocupações, né? Excesso de trabalho mental e estresse, tá? A gente continua falando aí sobre essa esfera de ação da passiflora. Ó, convulsões em crianças nervosas, transtornos durante a dentição ou de origem parasitária, com agitação e fadiga. Tá vendo aqui, pessoal? Peraí, pessoal, só um momentinho aqui, gente, rapidinho. Aí, pessoal, desculpa, gente. Vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Vamos estar compartilhando aqui, né? Então, a gente está falando convulsão em crianças nervosas, transtorno durante a dentição ou de origem parasitária com agitação e fadiga. A gente pode ver, né, gente, que, querendo ou não, né, a passiflora, ela tem realmente um campo de ação no sistema nervoso, tá? E que torna a passiflora um medicamento, né, que é digno de nota, assim, né, que a gente deve lembrar dele nessas condições, tá? Falou que convulsão, né, em crianças nervosas. Então, é claro
que a gente precisa ter, né, esse medicamento aí, digamos, nas nossas lembranças, tá bom? Peraí. Mudou, pessoal? Vocês estão vendo que mudou aí para vocês? Mudou. Mudou? Tá. Sim. Asma e coqueluche, tosses espasmódicas de acesso. Isso aqui, pessoal, é muito interessante, tá? Falou que é asma, né, coqueluche, essas tosses espasmódicas de acesso. Vocês podem observar o seguinte: se a pessoa tem asma, né, coqueluche, ou tipo de tosse, o que vai acontecer aqui, gente? Peraí. Pessoal, o que vai acontecer aqui? A pessoa vai tossir, 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 tá, gente? Algumas vão tossir até sentir vômito, tá? Até vomitar mesmo, propriamente dito, tá bom? Então, esses vômitos, desculpa, essas tosses espasmódicas aí de acesso, normalmente elas são ininterruptas, tá? Muita precaução nisso daí. Ó, erisipelas, tétano, coreia e neuralgias, como antiespasmódico, parto demorado e gonorreia feminina. Muito interessante o uso, né, nessas indicações aí em vermelho, ó. Erisipelas, que nós sabemos, né, pessoal, quando acontece essas erisipelas, é uma situação muito complicada, a pessoa apresenta um quadro de fragilidade vascular, tem que utilizar antibióticos, tem que ter uma série de precauções, tá? Então, a passiflora pode ser utilizada nesses casos de erisipelas, de tétano, né, de coreia e, inclusive, aí nessas neuralgias. Essas neuralgias são quadros que acometem, né, digamos assim, esses nervos e tem a presença de quadros dolorosos. Quando isso acontece, esse tipo de dor, ela responde de modo muito fraquinho, né? Assim, a resposta é muito baixa aos medicamentos tradicionais, tá? Aos anti-inflamatórios tradicionais. É necessário o uso de medicamentos controlados, tá bom? E olha que interessante, a passiflora, né, que tem uma ação a nível de sistema nervoso, também consegue atuar em tétano, né, coreias, inclusive em neuralgias, né? Muito curioso. O excesso do suco de maracujá pode gerar a patogenesia de agitação, nervosismo e insônia. Patogenesia disso, né? Aqui você tem aí uma bebida, etc. Sei lá, né, gente? Acho que é um manjar, né? Deve ser. Muito bem. Professor, eu tenho uma pergunta. É uma curiosidade que eu fico assim, me intriga a questão. Aí, como o senhor é farmacêutico, talvez saiba me responder. A gente vê na televisão vendendo aí umas soluções para alcoolista. Aí fala que pode colocar até na bebida para que a pessoa, né, deixe esse vício de beber. Aí eu fico intrigada. Aquilo ali é o quê? É uma homeopatia? É uma fitoterapia? O que será essa solução contra o alcoolismo? Então, pessoal, veja, aquilo lá, né, pode até ser uma fitoterapia. Será tá que certo? é? Não fala o que é, só fala que é. Tem um nome comercial lá, né? Não pode dizer. Que põe até na bebida e pronto. Não sei. Sim. Então, ali, pessoal, eu não sei realmente o que é. Pode ser, né? É porque existe um outro tipo de substância que é o seguinte, a pessoa coloca, né, e aqui já começa a primeira coisa errada. O primeiro erro é esse. Ninguém tem o direito de colocar algo na bebida do outro para ele tomar sem saber. Pois é. Ninguém tem esse direito. Uhum. Ninguém, pessoal. Ninguém. Nem homeopatia. Porque isso é antiético. Tá certo? Ah, mas é porque a mulher, sei lá, apanha, ou, sei lá, o cara agride. Pessoal, não justifica.
Para isso tem polícia, tem Lei Maria da Penha, põe o cara na cadeia. Não pode. Isso é antiético, isso aí já foi julgado lá atrás, tá certo? Está violando o primeiro princípio da bioética, que se chama autonomia. Sim. Ponto. Por isso aí já está errado, né? Agora, se for a substância que eu estou pensando, o que acontece? O camarada toma essa bebida, esse processo aí, e aí, quando ele bebe, e quando ele ingere bebida alcoólica, tá certo? Essa substância ela é um inibidor enzimático. Então, ela vai inibir uma enzima que degrada o metabólito do álcool, que chama acetaldeído desdrogenase. Então, se os metabólitos do álcool, se eles não forem quebrados, não tem como eles serem excretados. Então, ele vai ficar retido no organismo daquela pessoa. E aquela pessoa começa a passar mal. Nossa. Aí ele pega e fala assim, ele toma um negocinho que ela colocou no suco, né? Ou então ele toma a cerveja dele, sei lá, uísque, não sei o quê. Na hora que ele chega em casa, ele toma aquilo. Uhum. E aí ele não consegue excretar esses metabólitos. E aí o que vai acontecer? Ele vai passar mal. Ele vai passar mal. E ele vai falar assim, ué, mas que engraçado, né? Tô sentindo mal. E aí, sei lá, né, a pessoa fala assim, não, benzinho, não é nada não, calma. Vai passar, amanhã tá bom. Toma um remedinho para dor de cabeça. E amanhã ele chega em casa, ela coloca de novo no suco. Tá. Aí ele fala, vou trocar de bar. Esse bar aí, vou para outro bar. Vai para outro bar, passa mal. Ai, ai. Aí depois ele, não, agora eu vou parar de tomar cerveja, vou tomar agora uísque. Aí que ele vai passar mal mesmo, porque o teor alcoólico é ainda maior, entendeu? Uhum. Então, assim, isso, se for o que eu estou pensando, né? Uhum. Agora, tem algumas substâncias que elas simplesmente atuam como antagonistas, tipo assim, sabe, se a pessoa mistura isso com bebida alcoólica, não se dá bem, pode dar uma situação assim de empachamento, aí é só uma questão de aversão mesmo. Agora, essa substância que eu estou falando, não, isso aí faz intoxicar a pessoa. Ele está sentindo mal mesmo. Ele está intoxicando. Mas isso aí, então, não... Mas como que pode, então? Deveria ser proibido, né? Então, é por isso que eu estou te falando que, como eu nunca tive essa curiosidade assim, de ver o que é, eu acho que não deve ser essa substância que eu estou dizendo. Eu acho que deve ser uma terapia, sabe? Alguma coisa assim que, se misturar com álcool, começa a dar só um enjoo mesmo, algo assim, uma fitoterapia, tá? Não é, quem sabe até uma homeopatia, né? Tá certo? Não, hein? Que estranho, né? É porque hoje vende tudo na internet, televisão, vende tudo, né? Exatamente. E assim, não era para ser uma substância controlada mesmo. Não era para ser, né? Mas é uma substância que prejudica a pessoa. A pessoa, aquela situação que ele está ali, ele está passando mal. Tá? Pois mas é inibidor metabólico, né? Inibidor enzimático, né? Enzimático, né? Mais ou menos por aí, tá certo? Algo nesse sentido. Então, assim... Oi. Não, é que dentro da homeopatia tu vê alguns elementos que ajudam nesse processo, como Ledum palustre, como essa passiflora, como o paládio. Tem algum, através da tua experiência, que tu perceba que tem uma ação, vamos dizer, mais direcionada para isso, que tenha até, inclusive, uma capacidade, claro, que a gente sabe, vai trabalhar junto com o simílimo da pessoa para identificar o que leva até esse processo e tudo, mas até como um drenador, ou até como algo que complete, para que tenha uma ação, vamos dizer, mais direta para esses casos, assim? Para qual caso você fala? Do alcoolismo? Para esse caso, isso. Então, por causa do alcoolismo, né, você tem o próprio etílico, né? E você pode utilizar o etílico, você pode utilizar o quercus, espíritos glândios, né? Também pode ser utilizado, tá? Estou tentando lembrar aqui, cara, mas eu não tenho certeza se é o dente-leão, né? O taráxaco. Não, desculpa.
dente de leão é o Crataegus oxyacantha. Dá uma olhadinha no Taraxacum também, Certo. tá? Certo. Mas, tá bom? O etílico e o quercus, né? Espíritus glândium, alguns colocam glândio, espíritus quercus, tá? Também, né? Que é lá do Carvalho, né? Pode ser utilizado. Agora, o outro, realmente não estou confundindo aqui. Não sei se é o Taraxacum ou se é o Crataegus. O Crataegus oxyacantha, no caso, é o dente de leão. Eu acho que é o Taraxacum mesmo. Aí compensa a gente dar uma olhadinha. Certo. Né? Obrigado. Ótimo. Pessoal, então agora vamos fechar isso aqui. Tá bom. Pessoal, a gente vai entrar agora na nossa... Opa, espera aí, gente. Vamos entrar aqui na nossa próxima matéria médica, que vai ser a fisostigma. Pessoal, vocês querem que a gente faça essa matéria médica ou vocês querem fazer os 15 minutinhos do intervalo já agora? 3h25. Fazer o intervalo? Beleza, então. Vamos fazer 3h25, 3h40 a gente retorna. Beleza? Tá bom? 15 minutinhos, tá?